Mais um vídeo tirando dúvidas e respondendo perguntas. Como não tem nem dúvida nem perguntas hoje, eu vou falar para vocês o que Deus fez na minha vida. Porque eu estava sempre falando com Deus. Toda a minha base de vida, desde que nasci lá no interior do Pernambuco, sou filha de uma traição, nasci e minha mãe morreu, fui desprezada, com 10 anos saí de casa, fui morar nos matos com um cachorro. Fiquei 2 anos. Então, o que é que eu tinha? Que eu poderia ter? Reclamação. Só coisas para reclamar. Só coisas ruins na minha cabeça. Nunca reclamei na minha vida. Eu nunca reclamei. Porque minha avó, de 107 anos, ela falava para mim quem era Deus, quem era Jesus e Nossa Senhora. Nessa época ela não falava quem era Deus. Ela só falava quem era Jesus e quem era Nossa Senhora. Isso há 65 anos atrás, porque na época, 67 anos, porque na época que eu estava com ela, ela me explicava sobre isso, explicava para todos nós. E mesmo eu no mato morando com o cachorro, eu ficava muito feliz, porque eu lá morando com o cachorro, eu não tinha ninguém para me bater, eu não tinha ninguém para puxar meus cabelos. E o cachorro ainda matava preá, ainda trazia para mim. Eu ia nas casas que faziam sabão e jogava as latas de soda cáustica, de primeira a soda cáustica não era em papelão, tipo é hoje. Antigamente era em lata. Eu ia lá, catava as latas escondidas das pessoas, colocava, amarrava uma embira de capa-bode, fazia uma comida. E eu vivia feliz, foi os anos felizes que eu passei. 2 anos com o cachorro, nunca reclamei. Eu sempre chamava pelo Deus de Pinta. Pinta era minha avó que me ensinou quando eu tinha 8 anos. Os 10 anos eu saí de casa. Então, eu chamava sempre pro Deus de Pinta. Eu chamava pro Deus de Pinta, eu chamava por Nossa Senhora de Pinta, que era Pinta era o nome da minha avó, mas como era ela que falava sobre Deus e sobre Nossa Senhora, então eu usava o nome dela. Eu falava o Deus que Pinta falava, que Pinta me ensinou, ele vai fazer tudo que eu quero na minha vida. Então, quando eu cheguei em Curitiba, com câncer, fui para São Paulo para cuidar desse câncer. Chegando em São Paulo, os médicos falaram que eles não tinham, o câncer não tinha cura e nem tinha um geneticista exclusivo para tratar de mim. Curitiba era uma capital menor e eu fosse para Curitiba, que lá o geneticista podia acompanhar o oncologista e tratar do câncer no sangue. Chegando em Curitiba, eles já descobriram que eu tinha um câncer também no útero. E doutor Edson, sem dó nem piedade, ele cravou 3 dias de vida só para mim. Doutor Edson é vivo, aposentou o ano passado, mas o médico que continua comigo é o irmão dele, doutor Martim. E minha filha estava com epilepsia. Minha filha, com 5 anos, estava com epilepsia. Então, quando o doutor Edson falou para mim que eu tinha 3 dias de vida e que era para colocar os meus 3 filhos no orfanato, falei, não, de jeito nenhum. Meus 3 filhos foi Deus que me deu, porque Deus confiou em mim. Eu vou criar os filhos dele, eu não vou morrer, meus filhos não vão para o orfanato. E minha filha fez o tratamento de epilepsia, e foi curada. Em Curitiba, dormi 2 noites na rua, dormi uma noite num hotel onde faziam programas, casa de programa. Amigas, sabe por que tudo aconteceu de bom comigo? Porque eu nunca reclamei. Eu nunca reclamei. Eu nunca me intitulei pobre. Porque eu tinha uma alma rica. Porque aos 7 anos não tinha Bíblia, não tinha igreja, não tinha nada, mas eu tinha uma avó de 107 anos que ela explicava sobre Jesus. Sobre Jesus, Nossa Senhora, a casa dela era cheia de imagem, então ela explicava para nós cada santo, o que é que o santo fazia. E ali eu fui entendendo, eu fui acreditando no que minha avó me falava. Então eu sempre vivi de oração, Salve Rainha, crê em Deus Pai, Salve Rainha, crê em Deus Pai, Pai Nosso pequenino, tudo que era de reza, ela ensinava para mim. Então, eu ao invés
de brigar com as minhas irmãs, de ter raiva das minhas irmãs, de brigar com as minhas irmãs, que eu não morava com elas. Raiva eu tinha muito, ódio eu tinha muito. Isso só saiu de mim quando eu conheci a prática do Ho'oponopono. Mas eu tinha muito ódio das minhas irmãs. Mas eu sempre tive me apegado a Deus. Quando eu cheguei em Curitiba, que eu sarei do câncer do útero, eu não tinha religião, mas eu vivia na igreja quadrangular, perguntando ao pastor Candim como que eu fazia para criar os meus filhos e que meus filhos não fossem do mundo. Essa era o jeito que eu falava, que meus filhos não fossem do mundo, que eu não queria meus filhos dançando, bebendo, fumando, falando da vida alheia, matando, roubando. Eu não queria que meus filhos fizessem nada disso. Eu sempre tive muito medo. E o pastor Candim, uma coisa ele me explicava: crie seus filhos na presença de Deus. Crie seus filhos falando de Deus. Crie seus filhos sem eles estar escutando você reclamando. Eles nunca me obrigaram a vir para a igreja, se batizar, porque tem que fazer isso. Não, ele falava: crie seus filhos na presença de Deus. É você quem vai dar o exemplo para ele. Eles vão seguir o seu exemplo, não é o exemplo de outra pessoa. As outras pessoas só vão ensinar exemplos ruins. Quando eu não estava na igreja quadrangular, eu estava na igreja universal. Não era para assistir culto, eu não ia assistir culto. O pastor Candim, ele falava com as pessoas na terça-feira. Eu chegava cedo e ficava na porta esperando o pastor Candim chegar. Quando ele chegava, eu falava: pastor, eu posso conversar com o senhor? Ele mandava eu entrar. Eu subia na sala dele, era um primeiro andar, e ele me atendia. E eu falava: pastor, é que o meu filho, ele dança lambada, ele está dando aula de lambada. O meu outro filho comprou um carro e agora está saindo de Curitiba para Cuiabá, para ir se encontrar com a namorada. A minha filha arranjou umas amigas, está nas festas, e eu quero saber o que é que eu faço, pastor. E ele falava: chame por Deus, clame a Deus, converse com Deus, ore a Deus. Quando eu saía da igreja quadrangular, eu ia para a igreja universal me encontrar com o pastor Carlos. Pastor Carlos falava a mesma coisa, a mesma coisa. Oração, faça oração, fale com Deus, se ajoelhe, fale com Deus. Conte tudo para Deus, não conte para o vizinho, não saia contando para o vizinho, não conte para ninguém. O seu segredo é você e Deus, que Deus vai lhe ouvir. E assim eu fiz, meus amigos. Quando eu fiz o propósito com Deus, um propósito ingênuo, imagine, uma pecadora igual a mim, com milhões de defeitos, mas quando eu me achei meia-noite, sem saber notícia dos meus 3 filhos, um dando aula de lambada, o outro viajando para Cuiabá, a outra à noite tomando cerveja, eu ia fazer o quê? Mas eu fiz o que foi mais correto, que deu muito certo. Eu fui para a janela do 5º andar que eu morava, fui para a janela, olhei para o céu, estava muito estrelado, e eu falei: Deus, se o Senhor tirar os meus filhos do mundo, eu vou orar pelos seus filhos nesse mesmo horário, pelas suas filhas e seus familiares, pelas mães e seus familiares. Enquanto vida eu tiver, Senhor, enquanto meu cérebro funcionar, eu vou interceder pelas mães e pelos seus familiares, nesse mesmo horário. No outro dia, era uma segunda-feira, meu filho chegou, falou: manhã, chegou de viagem, falou: manhã, nunca mais, manhã, eu vou viajar a não ser a trabalho. Eu ir atrás de noiva numa distância dessa, eu estou só quebrando meu carro numa distância dessa, manhã, sozinho, o carro quebrou, nunca mais eu vou viajar. Glória a Deus, em pensamento, glória a Deus. O meu filho, hoje o colega dele é gerente, administrador aqui do Shopping Atlântico, administrador da segurança. Ele chegou e falou: Zé, qual é o baile que você vai hoje? Aonde você vai dar aula hoje? Ele falou: em lugar nenhum. Nunca mais eu vou dar aula de lambada, porque eu estou indo trabalhar feito uma manga chupada e estou deixando meu trabalho atrasado.
E minha filha chegou e falou: "Maninha, que dor de cabeça, maninha. Nunca mais, maninha. Eu saio de casa à noite e nem bebo nada que eu tô com dor de cabeça." Ali acabou. Meu filho mais velho não viajou mais. Meu outro filho nunca mais entrou numa lambada. Minha filha nunca mais tomou nada. Então, os meus filhos até hoje, eles simplesmente, eles só cuidam da família e trabalham. Meus filhos não vão em campo de futebol, meus filhos não vão em show, meus filhos não vão nem aniversário, meus filhos se reúnem. Deus fez para mim tudo o que eu pedi. Tirou eles do mundo 100%. Eu voltei na igreja, fui na igreja quadrangular e contei para o pastor Candil o que eu tinha feito. O pastor Candil falou: "Então, irmã que não é irmã, é isso que ele falava. Então, irmã, você tem que interceder pelas pessoas nesse mesmo horário, meia-noite. Porque foi nesse horário que Paulo e Silas estavam presos e condenados, e eles clamaram a Deus, eles oraram, clamaram, louvaram. E rebentou as correntes da prisão, abriu os cadeados e Paulo e Silas foi solto. Então a senhora tem que orar nesse horário da meia-noite. Por isso, amiga, que é nesse horário da meia-noite. Sabe por quê, amiga? Eu nunca reclamei. Porque eu tinha essa base de Deus desde muito pequena, que a minha avó falava. E hoje não é diferente, amigas. Se vocês reclamarem, quanto mais vocês reclamar, mais o inimigo vai tripudiar na família de vocês. Quanto mais vocês xingarem, quanto mais vocês chamar por ele, porque quando a pessoa está reclamando, quando a pessoa está xingando, quando a pessoa está julgando, quando a pessoa está gritando, quando a pessoa está fazendo coisas que não é de Deus, aí é que o inimigo gosta. Porque o inimigo não quer ver você orando. Então, minhas amigas, por que eu consegui? Porque eu continuo até hoje e vou orar enquanto vida eu tiver. Vou interceder por vocês toda meia-noite, conforme eu fiz o propósito com Deus. Eu posso estar no hospital, eu posso estar no avião, posso estar andando de bicicleta, posso estar onde eu estiver. Enquanto a minha mente estiver funcionando, eu vou orar por vocês. Antes do YouTube, eu tinha a comunidade Orkut. Aí, criei esse canal no YouTube. Eu atendia presencial aqui, mas Deus falou comigo: "Zilda, vai atender no teu canal, porque tu vai ajudar muito mais gente do que aqui." Aqui era muito bom, porque as pessoas pagavam caro para ser atendido por mim. Mas quando Deus falou comigo: "Você para de atender aqui, vai atender na internet, que você atende muito mais gente", eu obedeci. Amiga, se você não obedecer à palavra de Deus, o que Deus manda você fazer, você não vai ter sucesso nenhum na sua vida. Você não vai ter uma vida feliz. Você não vai ter uma vida tranquila. Você só tem tranquilidade, você só tem felicidade se você orar a Deus de manhã. Se você orar a Deus, falar com Deus de manhã, meio-dia, às 18 horas e à meia-noite. São os 3 horários sagrados. Esses 3 horários eu aprendi com a minha avó. Eu tinha 8 anos. Eu sempre fiz a oração das 6 da manhã e das 6 da tarde. Sempre. Eu sempre fiz. É um se quebrando e eu pegando o outro. Sempre fiz. Porque minha avó falava para mim que às 18 horas é a hora da Ave Maria, é a hora do rosário da Mãe de Deus, de rezar o rosário da Mãe de Deus, porque Deus, nesse horário, Jesus, ela falava Jesus, ele chega para entrar na nossa casa e limpar toda a sujeira que tem. E eu sempre orei nesse horário, sempre acendi a vela do jeito que ela me ensinou. Acender uma vela para Nossa Senhora, acender uma vela para São Miguel Arcanjo. Se eu faço errado ou não, para Deus, eu estou sendo muito atendida para Deus, porque eu tenho uma família abençoada. E por sorte minha, meus 3 filhos têm os filhos abençoados que são criados do jeito deles.
são criados do jeito deles. A minha neta vai fazer 15 anos agora, dia 7 de dezembro, ela não tem rede social. E nem reclama. Porque o que ela vai aprender na rede social? O que ela vai fazer na rede social se a mãe não tem tempo de ficar acompanhando ela para ver o que é que acontece? Então, graças a Deus, amigas, não reclame, não julgue. Não fique brigando com o marido, nem brigando com o filho, nem brigando com o vizinho. Não fiquem. Falem com Deus. Falem com Deus. Não tive medo quando o médico me deu 3 dias de vida. Não tive medo quando começou a degeneração mental. Fui aposentada por um órgão grande, o órgão federal maior desse Brasil foi o que me aposentou, porque eu sou era funcionária de lá. Eles me aposentaram porque eu não falava mais direito, eu não andava mais direito. E o que foi que o médico falou? Que meu cérebro ia continuar degenerando. Por que meu cérebro não degenerou? Porque Deus viu a minha insistência de falar com ele. Eu falava com ele de dia e de noite. E pedia perdão para ele, porque minha avó me ensinava que a gente não pode falar o nome de Deus em vão. Ficar falando Deus, 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 Deus toda hora, Deus isso, Deus aquilo. Ela falava que era falar em vão. Falar em vão é quando a gente está falando o nome de Deus sem necessidade. Mas eu falava, eu não tinha ninguém para conversar, porque os meus filhos precisavam trabalhar. Então, minhas amigas, e quem andou comigo para eu sarar? Os meus 3 filhos, aqueles que meu filho me deu trabalho, 6 meses. Quando meu filho chegou em casa e disse para mim assim, ele tinha 16 anos, trabalhava num fórum judicial, com 16 anos. Ele chegou em casa e falou, mãe, a partir de hoje eu só vou beber e outras coisas lá que ele falou. Eu não briguei com ele e nem fiquei com raiva. Quando ele falou para mim, eu só olhei pro telhado como se fosse o céu e falei, Senhor, o Senhor está ouvindo? O Senhor está ouvindo. E ele saiu. Quando ele voltou, a vizinha me ligou. Nunca contei isso para ninguém. Acho que já no outro canal. A vizinha me ligou e falou, Dona Zilda, o Zé está aí embaixo e ele vai sair na moto. Ele tinha uma moto grande, uma Kawasaki enorme, aquelas motos enormes. Eu desci a escadaria correndo. Ela falou, Dona Zilda, ele vai sair de moto e ele tá bêbado, ele tá morto de bêbado. Foi 9 meses assim, mas 9 meses, minhas amigas, de sofrimento, porque ele bebia de dia e de noite sem parar. Sem parar. E eu atrás de Deus de dia e de noite sem parar. Nesse dia, eu desci a escadaria do meu prédio e quando eu cheguei lá, ele estava com o pé no acelerador da moto, acho que é acelerador que fala. Eu segurei nos guidões da moto, de uma Kawasaki. Ele tinha uma moto de corrida. Eu peguei no guidão da Kawasaki, da moto, e falei, Senhor, segura junto comigo. A moto levantava a traseira assim que em cima, mas não saiu do lugar. Será que era eu que estava segurado naquela moto? Será que era eu? Era Jesus, amiga. Jamais eu teria força de segurar uma moto ligada para sair. Eu jamais. Ele falava, maninha, solte. E eu falava, não, porque você não vai, porque Jesus está comigo. A moto morreu ali e ele foi para casa. Sabe por quê, minhas amigas? Deus faz tudo isso para mim porque eu sempre vivi com ele. Eu sou uma pessoa que ando bem arrumada, eu sou uma pessoa que gosta de andar elegante, eu sou uma pessoa que gosta de sorrir, eu sou uma pessoa que gosta de viver, eu gosto de ajudar, mas Deus está comigo cada segundo da minha vida. E quando eu descobri o Ho'oponopono, o significado do amor, do perdão e da gratidão e do ajudar, que sem amor, sem perdão e sem gratidão e sem ajudar, não vai para frente, porque o amor é de Deus, a gratidão é de Deus, o perdão é de Deus, o ajudar é de Deus. Por isso que eu peço a vocês para compartilhar os vídeos, que você está ajudando outras pessoas.
Compartilha os vídeos que você está ajudando. Você está recebendo o dobro, o triplo. Porque Deus se agrada, porque você está enviando a palavra dele para outra pessoa. Você está enviando, pelo menos, alguém que vai ver, que vê os meus vídeos, vão ver o porquê que eu estou aqui fazendo oração. Eu não estou fazendo oração aqui por bonito. Eu estou fazendo oração aqui porque é um propósito que eu fiz com Deus. E eu vou orar. Assim como ele fez para mim e para os meus filhos, eles vão fazer para vocês. Por que que Paulo e Silas foram soltos? Eu sempre estou falando em vários vídeos. Por que que Paulo e Silas foram soltos? Eles foram condenados. Mas mesmo condenados, eles não deixaram de orar. O médico falando para mim que eu só tinha 3 dias de vida, eu falando que não, porque Deus estava comigo, eu continuava fazendo oração, eu continuava falando com Deus. Eu sarei de um câncer, fiquei com outro, fiquei com o do sangue, mas eu não parei de ir na igreja pedir orientação. Eu não parei. Quando os meus filhos saíam na noite, eu não parei. Eu falava com Deus. Foi 9 meses meu filho me dando trabalho. Com 9 meses acabou o problema. Graças a Deus. Mas nunca murmurei. Nunca saí à noite atrás dele reclamando. Nunca reclamei. Nunca falei para ninguém. Nunca saí contando aos 4 ventos. Eu sempre conto tudo para Deus. Todos os meus segredos, todas as minhas vitórias, eu conto para Deus. Não conto para ninguém dessa terra. Eu não tenho, meus celulares, não entra mensagem de colegas. Eu tinha 18 colegas aqui, amigas, só fiquei com 3, porque eu eliminei todas. Eu não tenho colega para mandar mensagem para mim, eu só tenho Deus. A minha alegria é com Deus. Aqui na frente da minha casa tem um ponto do ônibus, e eu tô olhando ontem para lá e para cá, um senhorzinho lá sentado, tão triste. Eu fui fazer o quê? Eu desci, fui lá pro ponto do ônibus bater papo com ele, porque eu sabia que não tinha ônibus, que é domingo, não tinha ônibus. Então eu fui bater papo com ele. Porque não é assim que a gente tem que fazer, que a gente precisa fazer. É ajudar. Ajudar não é dar dinheiro, ajudar não é dar comida. Se puder, ajude. Mas tudo que você faz para Deus, você está abençoando a sua família. Você pode, minha avó falava, minha filha, você pode salvar você e sua família. Você pode curar você e sua família. Se você tiver hábito de orar de manhã, 18 horas e meia-noite, você vai ver a sua família sem bebida, sem álcool, sem droga, sem roubo, sem prisão. Tudo isso que acontece, que a gente vê acontecer nessa cidade grande, é porque as mães não estão falando com Deus, não estão conectadas com Deus, falando com Deus. Parece fácil se eu falar para você, não é? Não é, porque você larga as amigas negativas para fazer a vontade de Deus. Porque quando a gente para de estar ouvindo coisas negativas, para não ficar na nossa mente, para não ficar gravado na nossa mente. Então, quando a gente para, é porque a gente está fazendo a vontade de Deus. Deus não é Deus de estar falando da vida alheia. Deus não é Deus de estar com fofoca, com briga, com confusão. Não, Deus é Deus de amor. Deus é Deus de bondade. E depois de 45 anos sofrendo com câncer no sangue, eu vou na Igreja Universal e lá recebo uma palavra de Edir Macedo, segurei que era fé, fui curada ali em segundo. Num segundo eu fui curada de um câncer de 45 anos. Por quê? Porque eu vivo de oração. Eu vivo falando de Deus para todo mundo. Eu larguei o mundo para cuidar da minha família. Eu dançava, eu fazia tudo que era. Eu dançava, eu bebia, eu falava da vida alheia, eu julgava, eu pintava o 7, bordava o famoso 8. Mas eu larguei a minha vida para cuidar da minha família. Eu tenho 3 filhos abençoados, 4 netos abençoados, nora abençoado, genro abençoado. Tive uma sorte tremenda. Até minhas ex-noras são abençoadas. Não me fazem vergonha e nem me dão trabalho. Por quê?
Porque eu vivo embaixo da sombra das asas de Deus. Eu vivo implorando a Deus em nome de seu Filho amado Jesus. Ao invés de eu estar resmungando, ao invés de eu estar brigando, ao invés de eu estar falando que está caro, que o presidente é esse, que o que saiu é aquele, que fulano é esse, que fulano é aquele, eu prefiro estar com Deus. É o dia inteiro no meu pensamento. Zilda abençoada, eu te amo. Sinto muito, me perdoa, sou grata. Zilda abençoada, eu te amo, sinto muito, me perdoe, sou grata. Aí as pessoas perguntam, aí o senhor falou assim para mim: eu conheço a senhora, eu sempre vejo a senhora. E quantos anos a senhora tem? Falei, vou fazer 75. Ele falou, eu acho tão bonita a senhora, que a senhora sempre está, a senhora nunca é, a senhora sempre está diferente. Por que ele fala que eu estou diferente? Que eu sempre estou com um cabelo diferente, com uma roupa diferente, eu gosto de uma roupa justa, eu gosto de um vestido longo, eu gosto de um vestido rachado. Deus não briga com ninguém que ande bonito, nem elegante, nem bem arrumado. Deus não vai gostar de quem fala da vida alheia, de quem reclama, de quem briga. Quer dizer, se eu tivesse perdido meu tempo reclamando porque o marido me largou com os filhos, se eu fosse perder o tempo reclamando porque as minhas irmãs fez isso, se eu fosse perder o tempo só com reclamação, eu já teria morrido. E meus filhos estariam onde? Só Deus sabe. Só Deus sabe onde eles estariam. Então, deixa o nome de vocês, o pedido de oração, falando para que áreas vocês precisam. Deixa o pedido Deixa o pedido de oração, o nome de cada pessoa e para que área precisa. E compartilhem esse vídeo, para que venha mais pessoas se inscrever nesse canal e receber oração. Se eles não quiserem se inscrever, é problema deles. A sua parte, amiga, você fez. É a mesma coisa, a minha parte eu faço. O meu propósito foi com Deus. Então, a minha parte eu faço. Não tem nada que me tire da meia-noite eu estar intercedendo. Eu estou intercedendo por vocês. 6 da manhã eu estou fazendo oração, que devia ser às 5. Mas como a minha avó me ensinou que era 6, eu continuo fazendo às 6. Do jeito que ela me ensinou, eu vou continuar enquanto eu for viva. Tá bom, minhas amigas? Então, eu faço oração para quem? O meu propósito foi para interceder pelas mães e seus familiares. Quem são os seus familiares que eu vou interceder? Filhos, filhas, netos, genro e nora e seu esposo. Para sua irmã, sua mãe, seu pai, seus parentes, seus amigos, compartilhe. Eles precisam se inscrever no canal para receber a minha oração. Por que a Maria Lopes está sempre compartilhando com 7? Porque eu gosto muito do número 7. Eu gosto muito do número 7, que é um dos números sagrados de Jesus. Mas eu gosto do número 7. Então, compartilhem com 7 pessoas. Todos os vídeos que eu gravar aqui, compartilhem com 7 pessoas. Se as pessoas não gostar, fica tranquilo, não precisa comentar. Dona Zilda, eu compartilhei e ninguém gostou. Dona Zilda, não precisa. Não murmura, não reclama, não fala de nada negativo. Quando chegar o negativo na tua cabeça, muda o pensamento. Muda o pensamento para coisas boas. No canal Tudo em Minutos, eu postei o vídeo do emprego abençoado. Eu estou fazendo emprego abençoado para uma pessoa conhecida aqui. Então, eu postei o vídeo. Como eu falo para vocês, esse canal é simples. Não é editado nem nada. O Zilda Lima também não é. Mas o Tudo em Minuto é o meu dia a dia. Tudo que eu faço é o que eu estou. Tudo que eu gravo, geralmente eu estou aqui na cama. Faço oração na minha cama. Meu quarto é o meu lugar sagrado, aonde eu faço as minhas orações. E do jeito que eu estou fazendo, que eu estou gravando, até porque eu gravo às vezes 3 da manhã, 2 da manhã, porque tem muito barulho. Mesmo assim não tem jeito. Onde eu moro tem 3 sinaleiros, um ponto de ônibus. Do lado aqui ainda tem o vizinho que tem os pets. Então não tem como não ter barulho. Mas o que manda, o que vale é o conteúdo. É o conteúdo. Eu vou interceder por vocês. Eu vou orar por vocês. Eu vou ajudar vocês enquanto vida eu tiver. Enquanto vida eu tiver. Pode ter certeza. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dá hoje, Senhor, perdoe nossas dívidas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Não nos deixe, Senhor, cair na tentação, mas livrai-nos, Senhor, do mal. Amém. Um beijo no coração de vocês. Fiquem todas com Deus.